uma hérnia, ou teve, ou vai ter uma hérnia, uma coisa assim, mas hérnia se tornou uma questão complexa. A minha eu operei tem 1 ano agora. E, na verdade, a gente foi aprendendo na medicina que hérnia é uma coisa muito mais complicada e virou uma especialidade, né, diferentemente do que o senso comum nos indica, né? Mas a doutora Luciana é também uma especialista em cirurgia robótica. E isso é um dos temas que está aqui e que a gente vai puxar, então, um pouco lá. Eu agradecer ao doutor Rodrigo Leite, né? Na pessoa dele também quero agradecer meu amigo Orofino, que foi quem, em nome da ADR, fez o convite ao doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo é médico, mentor e palestrante, especialista em gestão de carreiras médicas e é presidente da Sobramex, Rio de Janeiro, que é a Sociedade Brasileira de Médicos Executivos, vai poder aqui nos ajudar. Então, eu queria começar perguntando para a doutora Luciana, vamos fazer essa deferência, se me permite, né? E vou aproveitar o gancho aqui da questão da... No senso comum, isso é um pouco confuso, né? Ao mesmo tempo que a gente fica olhando com uma boa expectativa, fica também olhando com medo, né? Porque a gente assiste um monte de filme aí que robô começa a fazer um monte de maluquice, né? Então, conta pra gente qual é a experiência e como é que é isso. Obrigada, primeiro, Luiz Antônio, meu grande amigo, a todos vocês aqui presentes, as pessoas que eu conheci, o doutor Rodrigo, a esposa dele, a doutora Michele e Péricles, muito obrigada. O William, meu amigo de longa data, a gente podia ficar aqui conversando só sobre a gente, um tempão. Mas vamos falar do robô, né? Mas só um pouquinho, uma pequena interrupção. Também estamos falando para os nossos amigos youtubers que estão assistindo no canal do YouTube do Unifoa, tá? Vivo, Nós né? estamos ao vivo. Sabe que em congresso hoje a gente opera ao vivo, né? Então, assim, isso vai se tornando tão confortável que a gente até esquece. Bom, o que é o robô? O robô é uma ferramenta. O robô é um instrumento que tira a limitação humana. Obviamente, eu dei semana passada uma aula que foi o seguinte tema: ainda existe espaço para cirurgia aberta da hérnia? Claro que existe. Claro que existe. Esse foi o tema daquela aula. Ainda existe espaço para qualquer cirurgia aberta? É óbvio que existe. Primeiro que a gente está falando de um país onde grande parte da população ainda não tem acesso à água potável, né? A gente vê, em Volta Redonda, a prefeitura está pagando algumas cirurgias robóticas, isso é louvável, isso é excelente, mas isso ainda não é a realidade nacional. A maioria das cirurgias que eu faço hoje são cirurgias laparoscópicas, não são robóticas ainda. Tomara que um dia seja. Então, o robô, ele tira a limitação humana. Imaginem bem quando a gente está operando, por exemplo, uma hérnia que a gente opera o teto do paciente. Se eu entro naquele paciente e eu consigo uma pinça que se movimenta melhor do que a minha mão, é como se o cirurgião tivesse superpoder, desde que ele entenda o que ele está fazendo, né? É muito melhor você ser operado tecnicamente bem aberto do que tecnicamente mal por robótica. Daí a importância, Luiz Antônio, da gente não pular etapa, da gente fazer o treinamento correto. E isso demanda custo, não só tecnológico, mas também de investimento pessoal. Exatamente. Esse cirurgião vai ter que começar de novo. Ele vai ter que investir nele. Eu acabei de falar com a Michele e com o Rodrigo aqui. Por que o piloto de avião treina tanto? Por que um piloto de avião ele não vê um vídeo de alguém fazendo uma decolagem, uma aterrissagem e vai fazer? Não existe isso. Por que o cirurgião tem que fazer isso? Né? Tem um detalhe aí, né? O piloto normalmente é o primeiro que morre num acidente grave de avião. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, sim. Tem como só mostrar uma imagem? Só para eu terminar essa fala, mostrando o que o robô pode fazer? Até mostrar para a gente pode? O que é o robô, pode? Porque, assim, quem nunca então, viu o robô, eu não tenho ideia do que é um robô. O robô é a pinça que está acoplada no seu paciente.
e você está fora da cirurgia num console movimentando aquela pinça. Tipo um joystick de jogo? Exatamente. Mas tem um cirurgião do lado do paciente escovado, que esse paciente pode precisar de ser aberto de uma hora para outra. Entendeu? Então, eu quero mostrar para vocês uma imagem aqui muito interessante. Quando a gente fala de superpoder, é exatamente isso. Quando a gente opera a hérnia, eu tenho que fazer pontos no teto do paciente para juntar aquela musculatura. Um caso, tá? Estou dando um exemplo aqui. Imaginem vocês que eu pudesse virar isso, fazer o teto virar chão e o chão virar teto. Aí é muito mais fácil, que eu vou fazer uma sutura no chão. É muito mais fácil você pintar o chão do que você pintar o teto. E a gente consegue fazer isso com o Só para robô. me entender, se isso aqui fosse a barriga do paciente, Isso. lá é o teto, a parte de cima aqui da barriga, Isso aí. e aqui a parte de baixo. Isso aí. Só para a gente compreender Isso aí. em 3 dimensões. Então, você tem uma pinça que entra e faz 360 graus de movimento, que a nossa mão não faz isso. Então, o robô te dá esse superpoder, né? Além de você ter uma visão melhor. Por que o paciente opera próstata por robô hoje? Porque a inervação é muito mais vista. Você tem uma amplitude da sua visão, não só do seu movimento. Então, você vai ter uma diminuição da questão de impotência, de incontinência urinária, desde que ele seja bem manipulado. Entendeu? Quer mostrar? É. Pode mostrar. Pode mostrar? São 3 imagens. Coloca só a primeira e a segunda. A primeira eu quero homenagear um cara mesmo, que é um cara super do bem, meu grande amigo, que estava no Kuwait operando um paciente aqui no Brasil, que é o Leandro Totti Cavazola. O que o Totti tem de melhor? Ele é uma pessoa incrível. Ele tem uma relação com o paciente, ele tem uma relação com o colega médico, que se eu pudesse escolher uma pessoa no mundo para ficar famoso e fazer isso, eu escolhi o Totti. Que além de operar bem, ele é um cara excepcionalmente humilde e envolvido com o paciente. Consegue passar a imagem para a gente? Não, a primeira imagem, são 3. Uma é uma foto e depois é um vídeo. Esse é o Totti, marcado ali em rosa. Ele é um cara, assim, excepcional. Então, imaginem vocês, ele estava no Kuwait, operando um paciente no Brasil. Ah, ele estava no Kuwait? Ele estava no Kuwait, operando um paciente no Brasil. O robô estava onde? No Kuwait, no Brasil. No Brasil. E o console do robô lá no Kuwait. Então, o joystick estava no Kuwait e o paciente aqui no Brasil. Só que tinha um cirurgião do lado desse paciente. Claro. Certo? Pode perguntar. Não teve delay. Isso aí tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem estruturada, né? Para a gente não ter delay. Cirurgia não dá para ter delay, né? Ao vivo não dá para ter delay. Parece que foram cabos submarinos, né? Para tirar essa questão do delay. Se não fosse assim, não teria como. Passa ao próximo. Então, olha que interessante essa imagem. É só um exemplo que eu vou dar para vocês desse vídeo. Peraí, não solta ainda não. A parte de cima são os músculos retos do abdômen. Esse que faz os gominhos na academia. Esse que a gente sonha em ver, eu nunca vi em mim, mas, entendeu? É assim. Você vê que eles estão separados ali, certo? Aquela parte branca é a separação deles. Eu preciso juntar aquilo ali. Suturar para cima, aquilo está no teto. Eu tenho que dar ponto juntando aquelas 2 partes vermelhas. Não é difícil no robô. Mas o robô faz tudo ficar mais fácil para vocês. Tá. Então, olha só, eu tenho que juntar. Não está funcionando não. Então, eu tenho que juntar as 2 partes. Pode soltar o vídeo. Ali é uma agulha e um fio. Então, eu quero juntar aqueles 2 músculos lá em cima. Certo? Então, a gente tem que juntar lá em cima. É possível suturar para o teto? É possível, até porque vocês vão ver como que essa pinça, como que ela articula bem. E outra coisa, o robô tira o tremor humano. Eu inverti a imagem, mudei o horizonte, presta atenção nisso, paralisa a imagem. Está vendo que a agulha e o fio estão flutuando lá em cima? O teto está no chão, o chão está no teto. É como se eu tivesse virado o meu paciente de bruços. Então, o teto do paciente está aqui embaixo. A barriga, os órgãos vão estar lá em cima. O
que vai acontecer? Parece que a agulha está flutuando, não é? Não, é porque o chão está lá em cima. Se sangrar, a gota vai subir, porque o teto é aqui embaixo. Pode soltar o vídeo. Então, é como se eu tivesse virado esse paciente de bruços, sem mexer no paciente. Ó, vou rodar tudo. A agulha está aqui. Aqui é o chão. Agora, a gente vai rodar essa imagem e vai acontecer exatamente o que eu falei para vocês. Olha que facilidade. O que está em cima vem para baixo. O que está embaixo vem para cima. Pronto. Agora, eu vou suturar assim, o chão. Ao invés de pintar o teto, eu pinto o chão. É muito mais fácil. A agulha não está flutuando. Deu para entender, né? Ela está no chão. Olha o movimento que essa pinça faz. E agora, virou bobagem. Agora eu estou suturando o teto do paciente, só que está virado para o chão. Ninguém vai cair aí não, achando que você... Por favor. É como se eu tivesse virado o paciente de bruços. Não tem nada demais, não tem sangue, não é nada disso. Então, se sangrar esse músculo aqui, essa gota sobe. Entendeu? Muito legal, né? Só isso. Tá ótimo. Doutora Bom, Luciana, acho que deu para mostrar mais ou menos o que é a de robótica. Vamos seguir. Tem uma curiosidade, né? Porque tem muita tecnologia embarcada nessa questão. Eu tenho um console que está aqui, um cirurgião que está do outro lado. Quer dizer, o Daniel deve estar ali, né? Pensando ali como outros aqui. Assim, eu preciso de muita infraestrutura, de pessoas para pensar, software, né? Eu tenho que ter uma equipe de manutenção, eu tenho que ter uma equipe de enfermagem. prontidão. Você vê, nenhuma pinça dessa é usada, é esterilizada a quente, é esterilizada a frio. Isso é uma tecnologia muito cara. Você tem que arrumar a sala de cirurgia. Entendeu? Tem toda uma estrutura por trás disso. E tem um aplicativo no meu telefone. Depois eu posso até mostrar para vocês. Você não pode sentar no robô e operar. Eu tenho um código que eu sento no robô e opero. Então, se eu for sentar no robô agora, aqui na FOA, na Holanda, que é a fabricante do robô, eles sabem que horas que eu sentei, está tudo no meu telefone. Que pinça que eu usei, quantas vezes eu troquei o instrumento, se eu tive alguma lesão, quanto tempo a minha cirurgia durou, o meu gráfico de evolução. Então, está tudo no meu telefone, está numa central. Posso sentar e o robô travar. Então, não existe isso, gente, isso eu quero deixar muito claro, de você... Não, eu sou bom porque eu faço desse jeito. Não existe isso em cirurgia robótica. Você tem que fazer o certo. Vou pedir para o doutor Rodrigo, que é um especialista aí na área de gestão de carreiras médicas também. Vamos pegar esse exemplo aqui, isso deve estar impactando nas carreiras, no treinamento médico. Como é que é isso? Uma coisa que é importante a gente pensar... Você fez um comentário agora, não, olha como é simples. Alguém aqui, médico, já, primeira vez que mexeu com videolaparoscopia, pega a pinça, só vai usar a câmera, só para você mexer na câmera, se aproximar, se afastar, já é uma coisa que você já fica, você pega a pinça, você enfia a pinça. Então, assim, é muito treino. A gente fala de investimento, e a gente vai falar de valor e de preço, né? Na formação médica. A gente está num empreendimento que precisa pensar nos custos, óbvio. E para formar um profissional desse? Na hora que você fala que uma cirurgia dessa custa 50 mil reais, 60 mil reais, 100 mil reais, nossa, é muito caro. Quanto tempo você demorou para se formar como médica, para ter essa habilidade, né? Quando a gente pega o número de pacientes, a quantidade de perda sanguínea, tempo de internação, uso de antibiótico, uso de analgésico, você soma isso ao longo do ano, com o número de pacientes, olha o impacto financeiro que você não causou em termos de economia. Só que a gente não pode parar para pensar que é simples agora, né? Olhar. Você pega essa mão articulada como se tivesse mais uma articulação aqui. Então, além de fazer esse movimento, ela faz um movimento que a gente não tem. E essa visão tridimensional, foi interessante, ela estava falando do teto, falei, gente, tem gente que pode não estar entendendo o que seria isso. Essa visão tridimensional, na hora que você inverte, facilita para a gente na hora de dar ponto.
que é a nossa dificuldade com a videolaparoscopia. Dependendo do acesso que você tem, você precisa chegar num ponto e o braço não é tão articulado como o da cirurgia robótica, né? Então, esse impacto é muito grande. Falando em gestão, trazendo para o lado da gestão, é um impacto gigantesco financeiro. Por quê? Tecnologia, e o pessoal que é especialista nisso vai concordar, todo mundo já ouviu falar, principalmente o pessoal da área da tecnologia, dos 6Ds do Peter Diamandis. Você começa, até que começa com D, digitalização, quando democratiza, o preço cai. Aí vai baratear, vai dar acesso, mas para dar acesso eu tenho que formar o profissional. Só que o profissional, para ser formado, ainda é caro. A curva de aprendizado é longa. Então, a gente precisa ter investimento, precisa ter o olhar do gestor, precisa ser muito voltado para entender que esse custo vai se transformar num benefício à frente, né? Então, é importantíssimo isso. E parabéns isso é muito bacana. Aconteceu com a hérnia, você puxou esse gancho Fique à da vontade. hérnia, é a terceira cirurgia robótica mais feita no mundo, exatamente por essa questão que você falou, da articulação da sutura. Porque você está trabalhando no teto. E outra coisa, imagine vocês um pneu furado. Se você coloca o retalho por fora do buraco, por cima do buraco do pneu, vai funcionar. Mas a tendência é que aquela pressão trabalhe contra o seu retalho. Você vai ter que pregar muito mais, aquilo pode soltar. Quando você vem por dentro e coloca esse retalho, é o que a gente faz tanto na laparoscopia como no robô, a pressão intraabdominal do paciente só me ajuda. Então, esse paciente ele pode andar, operado por de hernia inguinal por robô ou vídeo, ele pode andar de bicicleta com 7 dias de operado, que a pressão me ajuda. Entendeu? Então, realmente, é muito melhor uma hérnia não voltar, não recidivar. Será que esse custo não compensa? Mas a nossa geração, os cirurgiões, né, que estão se formando em robótica, estão pagando um preço alto ainda por isso. A minha formação foi muito cara, porque não tinha robô aqui. E você tem que ter 11 casos em 3 meses. Como hoje não é a realidade do meu consultório. Consegui 11 pacientes para pagar uma cirurgia robótica fora da cidade. Quem tem que pagar isso? O cirurgião. Eu precisava de ter 11 casos em 3 meses. E eu tive que pagar. Não tinha outro jeito. É o custo para você conseguir se qualificar. O custo é alto. E como fazer, como agregar valor, como fazer com que a população entenda, que o gestor entenda e que o plano de saúde entenda esse custo, né? Na hora que você traz eu sou funcionário público, então eu falo mal do serviço público porque eu sou funcionário público, eu tenho licença poética para falar. Estou ali há 12 anos, vendo os mesmos problemas se repetindo, gestores mal qualificados, que é o grande problema da saúde, falo da saúde, que é a minha área de atuação, é a falta de qualificação. Mas porque quando você entende que você precisa trabalhar custo, mas você tem que entender que se você precisa gastar, é a equidade do SUS, se você precisa gastar mais com o Luiz do que é diferente, as pessoas precisam entender isso. Então, quando você consegue, trazendo, não é a nossa realidade em Angra, não tem ninguém que faça cirurgia robótica em Angra e Paraty, mas você faz uma parceria, quando você tem a possibilidade de oferecer isso para um paciente, para um número grande de pacientes, que com N pequeno fica difícil você agregar valor e falar em resultados financeiros. Mas quando você começa a apresentar resultados maiores, o seu N já está ficando maior, o gestor, que não é médico, ele começa a entender, e o paciente também começa a entender, porque ele olha para o lado e fala assim, cara, mas o meu vizinho operou e teve isso. Esse operou por robótica e olha como é que foi. A volta ao trabalho, como é que foi a relação do dia a dia, menos complicação. O exemplo do pneu foi fantástico, né? Porque é um exemplo ótimo, você está de fora, você botar uma coisa por fora, ela estufa, ela tem mais chance de recidiva. E operar o que já foi operado é sempre mais complicado, né? Deixa eu aproveitar e perguntar para a doutora Luciana, né, que o evento também fica pensando no impacto da tecnologia dentro do hospital.
E queria ouvir de você, depois também do Rodrigo, mas no caso seu do hospital, as outras tecnologias que estão chegando para dentro do hospital, né? O primeiro deles foi o prontuário eletrônico, né? A gente não escreve mais no papel. Essa possibilidade do prontuário eletrônico permitiu maior controle, acesso. O outro colega que vai dar um parecer, ele tem acesso às mesmas informações. A internet permite você fazer isso de casa. Você tem hoje o controle de acesso das pessoas através, né, de vários mecanismos eletrônicos. Quem chega no hospital, o exame de sangue é feito e imediatamente ele já está disponível. Enfim, eu queria, assim, de forma mais geral, do seu ponto de vista, né, que vem acompanhando essa transição com a incorporação da tecnologia no mundo da saúde, como é que você tem percebido o impacto disso do ponto de vista positivo, e se você consegue enxergar alguma coisa que preocupa? Consigo. É claro que todo crescimento, crescer dói. Crescer dói. Evoluir dói. Por quê? Porque você está mexendo em costumes, né? Se falar agora que você tem que trocar alguma coisa na sua vida, alguma coisa que você está acostumado a fazer. Todos os dias você pega o carro na sua casa, vem para o seu trabalho. Agora não, agora você vai ter que passar num lugar antes, você vai ter que comprar alguma coisa. Costume é uma coisa muito difícil de mexer. Agora, como que a gente está num hospital que tem um robô e tem prontuário escrito no papel? Isso não existe, isso não funciona. Porque eu preciso saber do histórico desse paciente, né? Histórico clínico, exame. Então, tudo isso teve que ser mudado, né? Então, é muita coisa para mudar. Então, a gente está falando muito da parte comportamental. Hoje eu consigo fazer uma cirurgia robótica lá, passar aqui, no Monacese, ao vivo. O aluno consegue ver. Isso é uma coisa sensacional. Só que tem outra coisa que me preocupa muito nisso daí, que eu vim no carro agora de Barra Mansa pensando. Eu vim até mais devagar para pensar mais. É muito preocupante o que está acontecendo hoje com os humanos, sabe? Com a gente. Porque a tecnologia está extremamente atrativa, está tentadora. O aluno, ele entra no centro cirúrgico, ele quer ver o que você está vendo ali no robô. Ele não olha o paciente, porque ele não tem tempo. Tá? Às vezes, ele está na euforia. Isso a gente não pode nem culpar essa pessoa que está começando. Eu estou com uma coisa extremamente atrativa. Se você me oferecer agora para operar amanhã no robô, eu vou largar vocês aqui e vou, porque é muito bom. É muito interessante. E quem viu esse doente antes? Quem conversou com esse doente? O aluno examinou o paciente? Não. Ele ficou do meu lado no console, que ele queria ver o que eu estava vendo. Então, será que a gente também não está perdendo um pouco disso? Isso me preocupa. Isso me preocupa. Que a coisa está ficando tão atrativa que a gente acaba perdendo um pouco isso, de falar com o paciente. E o sentimento humano, ele ainda está mais presente em nós do que qualquer tecnologia. Por quê? Na hora que um paciente vai ser anestesiado, eu sempre estou ali. Eu não deixo nenhum paciente meu dormir sem eu estar na sala de cirurgia. Alguma coisa eu vou arrumar para fazer para estar do lado. Ele sempre fala, ai, doutora, que Deus te abençoe. Ai, doutora, que Deus, sabe, alguma coisa ele vai te remeter ao lado humano. Ele nunca vai falar, nossa, o braço do robô está bem acoplado. Não vai. Ele confia em você, não confia em robô. Entendeu? Então, a gente não pode perder isso. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui, né, uma expressão que é comum para a tecnologia, e não é diferente aí, que tecnologia é um meio, né? Ele é um mecanismo, ele é um intermediário entre humanos, e o nosso esforço é que para que a tecnologia nos aproxime e não nos afaste.
que a tecnologia possa melhorar as condições de vida das pessoas. Mas vou pedir aqui para o Dr. Rodrigo comentar, porque na formação, né, e aqui tem vários professores, né, o professor tem esse papel de ajudar a mediar esse possível conflito, né, entre eu ficar mais encantado com a tecnologia do que com o ser humano, especialmente nas profissões, mas para tudo nós queremos um bom ser humano organizando e que ele saiba mediar com tecnologia. Na sua visão, né, isso tem impactado agora nas carreiras, né, essa preocupação de uma tecnologia que chega muito rápido e nos assusta, como tem sido agora a inteligência artificial, né? Ela entrou de forma avassaladora nas nossas vidas, a ponto de a gente olhar as coisas no celular e não saber mais se é real ou se não é real, né? Tanto que várias pessoas que lidam bem com isso estão fazendo muitas brincadeiras que a gente consegue perceber que são exageros do IA, mas algumas coisas não, né? Como é que a gente pode ficar mais tranquilo na mediação da incorporação dessa tecnologia na formação, especialmente na gestão desse processo? O profissional, você deu o exemplo aqui dos professores, né? Eu acho que a gente tem passado por uma dificuldade grande. Vocês que trabalham dentro de universidades devem estar percebendo isso melhor do que eu, que o aluno tem perdido referências. Eu tinha muitas referências na faculdade, muitos professores. E eu não sei o que aconteceu, não consigo dizer qual foi o gap que aconteceu, mas eu comecei a perceber, com o passar do tempo, que os meus colegas estavam se formando, não tinham mais acesso ao meu professor, que se aposentou, e o colega que entrou não tinha esse tato, esse cuidado com o paciente como era antigamente. Tecnologia é fundamental, prontuário eletrônico. Gente, isso é fenomenal. O paciente te liga, você atende. Eu faço pré-natal de alto risco. Aí atendo 40 gestantes por semana. Aí alguém fala assim, você lembra da paciente? Você não vai lembrar. Se você tem acesso ao prontuário eletrônico, você vai lá, qual é o nome da paciente? Michele. Michele o quê? Michele da Rosa Teixeira. Leite, minha esposa, por acaso. Aí você vai lá, acha. Ah, cara, o que você passou? Qual foi o detalhe do exame? Isso é fundamental. Só que na hora que eu estou atendendo ela senta e eu olho para o computador. Porque eu preciso digitar. Porque eu não tenho integração de todos os sistemas. Porque eu tenho 10 laboratórios e a paciente chega cada uma com um exame de um lugar e eu não tenho como integrar cada resultado de exame ao meu prontuário. Que aí o cara não quer liberar a API dele para você fazer, porque você vai ter acesso a dados. E dados hoje, quem tem dados em inteligência, ganha dinheiro. Então você começa a perder o contato por conta da tecnologia. Você quer mostrar para o seu paciente que você sabe que você está na vanguarda, só que aí você começa a se afastar. Então, eu percebi isso, estava ficando ruim a consulta. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, o paciente está falando, eu estou olhando para o paciente. Aí eu falo, olha só, vou escrever. Aí eu estou escrevendo, ela às vezes continua falando alguma coisa, eu já avisei, agora eu estou escrevendo. Às vezes, ela, no meio da conversa, ela solta alguma coisa que ela não tinha falado, aí eu paro de escrever. Eu falo, peraí, você não me falou isso? Para você poder olhar. Eu tive acesso a um trabalho, uma tese de mestrado, a doutora Rosane Bernardes, participou conosco da Quarta dos Titãs, nosso programa no YouTube, e ela fez uma pesquisa muito interessante. Ela perguntou aos médicos, foi a tese de mestrado dela, o que você acha que o paciente espera que você faça por ele? E os médicos, em sua maioria, falaram que eu faça o diagnóstico correto, que eu prescreva a medicação correta, que eu indique a cirurgia de maneira correta, que eu tudo ligado à parte técnica, porque somos treinados desde o início para sermos médicos. E ela perguntou para os pacientes, e a resposta dos pacientes, que ele olhe nos meus olhos, que ele fale o meu nome, que ele me toque.
Aí a gente vai falar de internet, para falar de tecnologia, tem grandes nomes, digo entre aspas, da medicina, que estão no YouTube, que estão no Instagram, com milhões de seguidores, e que não tem um terço da sua capacidade técnica. E por que você não está no YouTube com tantos seguidores? No Instagram com tantos seguidores? Porque talvez você não tenha o mesmo marketing com esse olhar. E o paciente, ele começa a valorizar o que é bonitinho no Instagram. Ele não chega, da mesma maneira que ele fala, doutora, que Deus te abençoe, como você fala, olha, daqui a pouco a gente vai se ver, e ele fica tranquilo, o paciente, ele não consegue, ele pergunta assim, doutora, mas a senhora se formou em qual faculdade? Mas quanto tempo de especialização? A senhora fez esse curso de robótica onde? Seu professor, não pergunta isso. Ele olha o médico que está ali bonito, bem vestido, a médica arrumada, viajando. Então, essa sensação de sucesso transmite uma falsa informação para o paciente. Então, a gente também vive com isso. Não consigo imaginar, Luiz, medicina sem tecnologia. Impossível. Seremos substituídos pela inteligência artificial? Talvez, em algumas áreas. Não substituídos. Um teste feito com dermatologistas, com 30 anos de experiência, para fazer uma análise de melanoma, por imagem. Melanoma. 70% de acerto. Inteligência artificial, 98%. Eu vou discutir que eu vou perder para a inteligência artificial? Não. Mas se eu tenho 70%, eu estou no grupo com 30 anos de experiência que consigo visualizar isso, imagina eu usando a inteligência artificial para potencializar o meu diagnóstico. Então, a gente vai beirar 100% de acerto. Que diferença faz isso? Para o paciente, total. Então, a gente precisa integrar tecnologia, precisamos conhecer tecnologia, mas a gente precisa voltar para Vieira Romero. Bom dia, tudo bom? Como é que tá? Gente, prontuário eletrônico é fantástico. Vocês acham que eu lembro o nome dos bebês e dos maridos das gestantes? Óbvio que não. Mas eu coloco lá. Está lá. Na hora que abre, está lá. Esposo, João. RN, Maria. E se ela leva 2, 3 filhos, eu anoto o nome dos filhos. Que aí o moleque entra, eu falo, fala, Tuninho. Aí o moleque bate aqui na mão. A paciente bota um sorriso de orelha a orelha. É tecnologia me ajudando, gente. Porque eu não vou conseguir juntar, gravar, a tecnologia me ajuda em tudo. Então, tenho preocupação porque estamos perdendo nossas referências. Então, a gente precisa valorizar os professores, precisamos trazer alguns de volta e formar os jovens que tenham esse ímpeto, que tenham essa paixão, porque é muito interessante. A gente podia ficar falando aqui bastante tempo ainda, né? O Brasil tem uma LGPD, né, interessante para discutir alguns assuntos, integração de prontuário, nós estamos discutindo aqui integrar o prontuário de 1 milhão de pessoas da nossa região aqui, né? Eu estou participando dessa discussão, mas o tempo não permite a gente aqui, e a gente quer abrir também para as pessoas perguntarem. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o doutor Rodrigo, para a doutora Luciana, eu queria que se manifestasse aí, para a gente poder ter essa oportunidade, ainda que seja uma curiosidade, né? Fiquem à vontade. Alguém quer perguntar? Não tenho ninguém, não, tem uma pergunta lá atrás. Fiquem à vontade. Boa tarde. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, foi muito boa. Eu queria perguntar até uma curiosidade aqui da própria Unifoa, se ela já está se utilizando, né, em que ponto que a faculdade está utilizando da inteligência artificial, por exemplo, junto aos alunos, né? Você fala muito disso, né, de utilizar a inteligência artificial, né, nos estudos, em tudo. Que ponto que está? Vocês sabem falar alguma coisa aí em relação à Unifoa? Eu estou perguntando porque eu sou suspeito que eu tenho uma filha que estuda aqui. Deixa eu aproveitar então o gancho ali. Pai de aluno, né? De aluna, e de uma aluna brilhante. Sim,
a gente tem tentado incorporar progressivamente, né, tanto para os professores quanto para os alunos são muito mais rápidos que os professores, muito mais rápidos, né, no uso dessa questão da IA. Sobretudo para a gente entender as questões éticas que estão implicadas no uso da IA, porque ela vem como uma ferramenta tecnológica muito poderosa, capaz de, como eu disse aqui, né, ludibriar a nossa cognição, né, visão, audição, interpretação da realidade, e isso tudo pode ser utilizado para o bem e para o mal, e a gente precisa tratar desse assunto de maneira ética, de maneira responsável. Então, isso está sendo incluído no nosso currículo, e agora, felizmente, o próprio Ministério da Educação colocou esta vertente de tecnologia, e incluindo a IA, com uma obrigatoriedade do currículo médico. Todas as escolas de formação médica do país serão obrigadas a incorporar esse tema, que naturalmente já seria incorporado, mas obviamente seguindo a norma, a LGPD, né, tudo aquilo que a gente acha que pode fazer a proteção, como a doutora Luciana chamou a atenção aqui, para que a tecnologia de fato sirva para melhorar a vida das pessoas, e não para atrapalhar, para poder só pensar em dinheiro, né, não é esse a questão. Tá? Alguém tem? Sim. Não, só para complementar, na verdade eu senti muita ansiedade na minha filha, ela é muito preocupada, né, com esse avanço da tecnologia, e preocupada justamente com essa possível substituição, né, dos profissionais. Então, eu perguntei também nesse sentido. Sabe o que eu acho que vai diferenciar muitos profissionais do futuro? É exatamente isso. É conseguir se relacionar. Eu não tenho dúvida disso. O conseguir se relacionar vai ser mais difícil do que usar a IA. Eu vejo ela até com assim, uma certa rejeição. Quando eu falo com ela tem uma rejeição, ela não gosta do assunto, porque ela está tão preocupada com esse avanço. Mas é exatamente isso que eu falei. O relacionamento humano, eu acho que isso vai pesar demais. Quem consegue se relacionar? Você, nossa, então você é bom, hein? Hoje você sabe operar robô? Nossa, você é bom, hein? Nossa, você sabe conversar bem assim com o paciente, você conversa com o paciente, essa pessoa vai ser diferenciada. Quer falar, Rodrigo? Aproveitar o gancho aí na... Perfeito. Comunicação intencional, né? A habilidade é um superpoder hoje. É um superpoder. As pessoas que conseguem se comunicar, que conseguem falar, pegar assim, chegar no lugar e falar assim, toma aqui o microfone, fala alguma coisa aqui. Fizeram uma pesquisa muito interessante que as pessoas têm mais medo de morrer do que de falar em público. Tem mais medo de falar em público do que de morrer. Tem mais medo de falar em público do que de morrer. Gente, pelo amor de Deus. Não sei se é porque eu já nasci fanfarrão, então não tem problema. Mas as pessoas têm mais medo do que de falar em público. A doutora Luciana, para a gente encerrar aqui, e antes de passar a palavra final, ela ainda vai mostrar ainda Gente, mas eu juro que é um vídeo bem Não, rápido. pode passar, não tem problema. Rapidinho, Estamos dentro do tempo mas ainda, de uma tá? paciente. Eu só estou avisando porque ainda tem mais uma pergunta ainda, tá? Que ela tem uma história muito sofrida, e eu vou colocar, são 4 minutos de vídeo, mas eu vou colocar só o primeiro minutinho para vocês verem de tudo que ela passou, em que ela foca. Bora lá. Coloca pra gente. Claro, com a autorização dela, tá? Fica à vontade. Ela que me autorizou a trazer esse vídeo. Meu nome é Miriam, eu tenho 51 anos. E em 2017, depois de fazer exames de rotina, né, o Papa Nicolau, eu descobri que eu tinha um NIC3. E devido a esse NIC3, eu precisei fazer uma esterectomia. E nessa esterectomia, aconteceram algumas intercorrências e eu tive um problema intestinal. E devido a esse problema intestinal, eu precisei ficar ostomizada, né, foi em 2017, em dezembro. Eu precisei ficar ostomizada até agosto de 2018, né? Foi um processo bem difícil, por quê? Eu tive uma sepsemia, fiquei em coma durante 15 dias, aí acordei ostomizada, né?
Demorei um pouquinho para poder me situar naquela situação toda, mas graças a Deus, né, Deus preparou pessoas que Ele colocou no meu caminho e que deu tudo certo. E a prova disso é que eu estou aqui hoje falando para vocês. Então eu fiz a reversão dessa colostomia em agosto. Em agosto mesmo, nessa cirurgia, logo após, o que a gente descobriu? Que eu tive uma fístula reto-vaginal. Então, o que eu precisei de novo? Mais uma cirurgia, que não pôde ser feita naquele momento. Esperei 3 meses para poder fazer essa correção dessa fístula. Fiz a correção e correu tudo bem, graças a Deus. E de lá para cá, eu tenho vivido assim, com um pouco de medo, né? Que eu acho que é até normal, devido aos traumas, né, que eu sofri naquela época. Ano passado, 2022, eu precisei ser internada 2 vezes. Por quê? Eu tive uma pré-oclusão, né? Então, o que aconteceu? O médico, né, da emergência, ele me encaminhou, ele falou que seria ótimo, seria bom, né, conveniente, eu procurar um cirurgião geral. Então, foi isso que eu fiz. Aí eu levei exames, tomografia e procurei um cirurgião geral também, que foi colocado, assim, por Deus na minha vida, né? Eu fui acolhida, eu cheguei no consultório com medo, insegura, muito insegura e correndo de uma cirurgia, correndo, muito medo de uma cirurgia. Mas como eu disse, eu fui acolhida, eu fui orientada, eu tive uma aula, eu toquei numa tela, né, porque eu precisaria colocar uma tela no meu abdômen, e foi uma tela grande, porque eu tive um corte, né, de logo abaixo dos seios até a minha cesárea. Então é um corte grande, além de um corte onde eu estava ostomizada também. Então foram 2 cortes, na vertical e na horizontal. Então eu toquei, como eu já falei, eu fui esclarecida, eu fui orientada, e me senti acolhida, me senti segura para poder fazer essa cirurgia. Até o dia da cirurgia, eu fui novamente acolhida, fui orientada, todas as minhas dúvidas. Ela fica repetindo exatamente o que vocês viram agora. Ela fica repetindo, enfim. Eu conheci essa paciente no final, eu operei ela, foi uma hérnia. Ela não fala em momento algum. O que eu fiz, se eu operei por robô, se eu tirei robô, se eu fiz double docking, que a gente chama, se eu virei robô de lado, não. Olha o que ela passou. Ela foi colostomizada. Ela teve uma fístula, saía fezes pela vagina. Ela ficou assim durante muito tempo. Então, o que ficou para essa paciente? A palavra que ela mais fala é acolhida. Impressionante. Isso. Ela não vai lembrar de contar como foi a cirurgia dela. Mas ela lembra que você explicar para a pessoa que você vai fazer nela, isso é muito importante. É isso que fica para a pessoa. Isso. Ela foi operada por robô, fora daqui e tal, ótimo. Mas cadê o link? Ela estava com medo, apavorada. Você podia falar que esse é o melhor robô do mundo, que ela não queria operar, né? Viu aí que a nossa nadadora não precisa ter medo, né? Tá aí? Tudo bem? Seja bem-vinda. Périx, tem uma pergunta, por favor? Eu queria, sim, fazer uma pergunta para os palestrantes, para os painelistas, né, que é o seguinte: nós estamos aqui num ambiente que a plateia, né, parte da plateia são pessoas da área de tecnologia. Eu percebi na fala de vocês que tiveram vários avanços, tanto na parte administrativa ali, de prontuário eletrônico, né, como nessa parte já mais técnica mesmo, da cirurgia robótica. Mas que dores vocês teriam que talvez a gente aqui do lado de cá pudesse estar pensando e ajudar a sanar alguma dor de vocês no cotidiano, no dia a dia do trabalho de vocês? Eu acho que a coisa mais importante, que é o mais difícil, eu fiz uma pós-graduação agora em Inteligência Artificial para Negócios. Aí eu estou fazendo um curso para aprender a mexer com tecnologia. Aí sentei e falei, as informações da área que eu quero
eu vou dar os sites confiáveis, ele vai fazer essa pesquisa para mim, já vai me trazer o link, um resumo, e eu vou sentar toda segunda-feira, toda sexta-feira, o dia que eu colocar, vou setar lá para ser sexta-feira, 5 da tarde, eu seto uma semana, e eu consigo ver e preparo para fazer postagem. Cara, é difícil pra caraca fazer isso, gente. Por mais que tu sente para estudar, para fazer, um negócio é complicado. A gente tem muita ideia, tecnologia, eu preciso integrar tecnologia. O que a gente precisa? Facilitem a vida do profissional. Já mostra para ele, doutor, engenheiro, dentista, seja lá quem for, o que você faz? Eu faço isso, cara. Essa integração é uma coisa que eu tenho mais estudado hoje em dia, como é que eu posso integrar as coisas. Como é que eu posso organizar para ficar mais produtivo, para eu ter mais tempo. Fazer consulta, um colega hoje usa o Plaude, cada um fala de um jeito, eu não sei nem como é que fala esse troço. Ele não anota mais nada. Ele bota um negocinho lá, cartãozinho, e conversa com o paciente, conversa. Alguém já teve a oportunidade de ver? O troço depois faz um resumo, pega os pontos principais por inteligência artificial. Gente, isso é fabuloso. Por quê? Porque eu vou olhar para a paciente, eu vou tocar na paciente, eu vou tirar a mesa, vou fazer uma consulta assim com a paciente, e ela não vai lembrar em momento nenhum que ela tomou 150 pontos, que ela estava com uma chifra pubiana, que ela está com outro. Ela não vai lembrar. Ela vai lembrar da relação que você olhou, que você conversou. Então, o uso da tecnologia para a gente é o que vai fazer com que a gente possa resgatar o contato com as pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Vou falar rapidamente toda a minha dúvida. Vamos colocar aqui a cirurgia robótica. Para o cirurgião, ela é muito melhor. O cirurgião, ergonomicamente, está sentado, confortável, não tem dor no corpo. Fazer uma cirurgia dessa ali por laparoscopia é extremamente sofrida para o cirurgião. Muito sofrida. Em questão do corpo mesmo, sabe? Do físico. Paciente, operado aberto, ele fala para você, ai, doutora, dói, né? Cirurgia dói, incomoda. Quem é que já foi operado sabe. Por vídeo laparoscopia, ele fala para você, tô com um pouquinho de dor, muito menos. Robótica. Eu operei? A senhora me operou mesmo? Então, assim, óbvio que eu queria operar hoje todo mundo por via robótica, mas não é a nossa realidade. Então, assim, dá uma dor, né? Você vê que tem paciente que você... Mas, enfim. Então, deixa eu só aproveitar o gancho aqui, né? Eu estava vindo para cá, escutando no carro um debate que está faltando chip, neste momento no Brasil, para construir carro, para a indústria nossa de carro aqui, da nossa região aqui. Eu não sabia, um carro leva de 1.000 a 3.000 chips. Um carro. Tem de 1.000 a 3.000 chips. Né? São semicondutores e o Brasil não fabrica semicondutor. Aliás, poucos países do mundo têm essa capacidade. Então, assim, doutora, para pegar a expressão dele aqui, para democratizar o uso da cirurgia robótica, né, nós precisamos ter equipes de tecnologia no nosso país, vamos ter startups nessa área, mas também precisamos de infraestrutura, financiamento, né, para a gente poder desenvolver, até para a gente ter tempo, né, de usar a IA para nos deixar conversar com o paciente mais livremente, sem ter que escrever no prontuário eletrônico, ela escreve para a gente. IA é um bom auxiliar, né? É um auxiliar inteligente, em vez de ser inteligência, é um auxiliar inteligente. Então, essa é uma questão importante, né, que eu acho que a DR está aqui na nossa região, tentando fomentar o desenvolvimento da tecnologia para suprir coisas até desse tipo, porque nós temos empresas aqui que estão hoje suprindo, inclusive a indústria automotiva, de partes de alta tecnologia, que estão empresas sediadas aqui na nossa região. Né? Então, eu acho que isso é um avanço. O William tem uma pergunta. Então, tá, para a gente poder encerrar e agradecer os nossos painelistas. Doutor, eu entendo... Oi? Doutor, eu entendo, igual na parte de robótica, que a precisão aumentou muito, né, em relação a toda a cirurgia. Mas hoje esses robôs, eles não têm hoje gravadoras que te auxiliam
ou não? É 100% hoje no joystick você operando. Não tem nenhuma vantagem hoje, porque você vai operar uma hérnia de uma pessoa ou de outra, não é meio que padronizado os movimentos, algumas coisas? William, já existe esse tipo de programa, de programação. Existe já até tecnologia robótica que o robô trava com determinados movimentos que você vai fazer. Entendeu? Então, assim, ele vai travar. Só que a segurança agora é na sua curva de treinamento e aprendizado. Então, você passa por várias etapas. Primeiro, simulador. Depois, suíno, né? E você não é só treinado por cirurgião, não. Porque para a empresa do robô, você é cirurgião, você sabe operar, né? Você vai ser treinado por engenheiro. Você tem que treinar, você tem que entender da máquina. É aí que surge a integração de tudo isso. Então, você é treinado por engenheiro. Então, você não vai fazer determinados movimentos no robô. Você vai ser impedido de fazer, sim. Já existe isso. Mais alguém? Bom, então eu vou pedir aqui para o meu amigo Rodrigo dar a sua palavra final aqui, depois da doutora Luciana, para a gente encerrar esse primeiro painel aqui da ADR. Bom, quero agradecer, em primeiro lugar, parabenizar a ADR, a Unifoa, pelo movimento. Isso é fundamental. A gente não vai chegar a lugar nenhum sem educação. E a gente não chega a lugar nenhum se a gente não tiver parcerias. Eu acredito em inteligência coletiva. Eu vou estar aqui conversando, pensando como médico, sua pergunta foi excelente por isso, porque quando eu sento com esses moleques de cabelo azul, você fala dois negócios, ele fala, não, tio, e dá dois teclados no negócio e está um negócio na tua frente. A gente precisa disso. Por mais que a gente estude, é uma geração diferente, nascer um digital tem um timing completamente diferente. Então, a Unifoa abrindo espaço para cá, parabéns pela condução, parabéns pela história, vamos conversar. Já estou fazendo o convite em público, toda quarta-feira, 19 horas, no canal do YouTube da Sobramex. Nós temos há mais de 5 anos, nós estamos chegando a 300 lives, uma live que a gente fala sobre gestão, sobre saúde, sobre a área de gestão ligada à área da saúde, só que a gente conversa com todos os profissionais que vocês possam imaginar. Até o vice-presidente da Embraer já esteve com a gente falando sobre inovação. Então, fazendo um convite já aos dois para participarem conosco, já tinha falado com o Orofino, agradecer ao Orofino pela indicação e parabenizar pelo painel, e é ótimo. Espero que tenhamos muito mais. Bom, quero agradecer a todos vocês e também estou aberta aí para a gente conversar sobre todas essas questões. E não existe, né, desenvolvimento humano hoje sem tecnologia. E a tecnologia de nada serve se nós não formos humanos. Eu acho que é isso daí. Obrigada, viu? Agradecer aqui, mais uma vez, a participação da doutora Luciana, doutor Rodrigo, agradecer a ADR e dizer que esse é como o doutor Rodrigo, espero que tenha mais, esse é o primeiro, tá? É o primeiro que a gente está fazendo, né, dessa integração de tecnologia com saúde, é uma primeira mesa, tem outras 2 mesas agora bastante importantes, e a expectativa é que a gente possa contribuir para o desenvolvimento da nossa região, do nosso estado, do nosso país aí. Um grande abraço. Obrigada, doutor Luiz Antônio, doutora Luciana Guimarães, doutor Rodrigo.